Oi, gente! E se o comandante passar mal em voo? O que acontece? Oh, e agora? Quem poderá me ajudar? Eu! O Chapolin Colorado! Não contavam com minha astúcia? Sigam meus bons! Calma, muita calma nessa hora. Vem com a mamãe que eu vou te contar. Sou Tati Mônico, piloto de Boeing 737 e produtora aqui do canal Mamãe Piloto. Se você ainda não é inscrito, clica aqui embaixo, se inscreva. Já deu o seu joinha, não custa nada, eu tô sempre trazendo novidades e curiosidades da aviação. Bem, essa é uma situação rara, mas que pode acontecer. Chamamos essa emergência de Pilot Incapacitation, que significa quando um piloto não é capaz de seguir em sua função a bordo satisfatoriamente. Nem sempre é óbvio identificar um Pilot Incapacitation. Se foi um ataque cardíaco, você percebe nitidamente a incapacidade. Ele passou mal. É mais fácil de lidar. Mas e se você falar, pedir alguma coisa e o colega não responder? Ou ele não responder aos seus call-outs, por exemplo? Isso também pode ser considerado incapacidade? Bem, se ele não responder às solicitações, tipo, você fala uma primeira vez, flap one. Ele não responde. Fala de novo, flap one. E olha para ele e vê a reação dele. Se ele ainda não responde, já pode esperar que talvez ele esteja incapacitado. E você fala pela terceira vez mais firme, flap one. E nada, ou seja, ele não responde nem faz as coisas que deveria estar fazendo, você então vai analisar, conversar com ele, perguntar se ele está bem, coisas normais da vida, vai ver como que ele está. Mas possivelmente ele está incapacitado. E essa é uma situação mais complicada. Tem que verificar se é incapacidade momentânea, tem que saber o que está acontecendo. Seu colega pode estar passando por um estresse, problemas em casa, em que ele não está se sentindo bem ou concentrado no voo e ele não diz nada. E isso você descobre porque ele não está fazendo o trabalho como deveria fazer. E é até legal falar de um procedimento adotado pelas empresas para reduzir ainda mais as chances dos pilotos passarem mal em voo. Como não paramos para almoçar ou jantar, a gente não tem a hora do almoço, nossas refeições são entregues na cabine durante o voo. E sempre com 3 opções, que são as famosas carne, massa ou frango, acompanhados de 2 tipos de salada e 2 tipos de sobremesa, doce e fruta. E existem 2 procedimentos de segurança adotados pelas companhias. Os pilotos não podem comer o mesmo tipo de refeição. Caso algum esteja contaminada, os 2 passarão mal na mesma hora, deixando o avião desassistido. E outro procedimento também é que eles não podem fazer a refeição simultaneamente. Um tem que estar em alerta no comando da aeronave. Então, gente, caso o comandante ou o copiloto passe mal, desmaie, que é uma incapacidade clara, a primeira coisa a se fazer é voar o avião. Não pode abandonar o voo em momento algum. Virar para o lado, preocupado com o colega e esquecer do resto. Avião voando, tudo certinho? A primeira coisa a se fazer é declarar emergência. Os aviões comerciais são homologados Dual Pilot, ou seja, eles precisam ter 2 pilotos, diferente dos aviões Single Pilot, que podem voar com somente um piloto. Então, com um piloto passando mal, que chamamos a situação de Pilot Capacitation, o avião está em emergência. Então, informamos para o controle usando o código PAM-PAM. Por exemplo, PAM-PAM, 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 Centro Curitiba, Vectron 1234 com Pilot Incapacitation. É importante frisar que é Pilot Incapacitation e não uma emergência médica, porque é tratado de forma diferente. O controle precisa estar ciente de que esse voo está com somente um piloto, porque se informar que é emergência médica, o controle vai entender que é um passageiro passando mal e não que o avião está em emergência operacional. O controle, logo em seguida, vai perguntar quais são as minhas intenções. Eu peço para que ele aguarde porque tem outros procedimentos a serem feitos antes de qualquer decisão. Temos que ter certeza que o colega não esbarre ou caia em cima do manche, ou de suítes,
ou que ele dê inputs com os pés nos pedais. Então, chamamos o chefe de cabine, pressionando o botão da chamada dos comissários e pedimos para ele vir à cabine. Ele já vai saber que alguma coisa não habitual está acontecendo. Vai largar o que estiver fazendo e vai dar assistência. Assim que ele chegar, eu informo o que aconteceu. A gente vai tentar acordar o colega, né? Ver os sinais vitais, por exemplo. Se não obtiver resposta, peço ajuda para ele prender os cintos de ombros, colocar os braços para dentro do cinto, puxar a cadeira dele para trás e baixar a trava do cinto. Essa trava do cinto serve para ele não ficar solto. É igual o cinto de segurança de carro. A gente coloca, ele se movimenta, né? Essa trava impede esse movimento. Então, pedimos para o chefe fazer um speech para os passageiros perguntando se tem algum médico a bordo. Os comissários irão retirar o piloto para fora da cabine, levar para a galley e eles podem administrar oxigênio, tentar ressuscitá-lo, se for o caso. Com o médico a bordo, solicitaremos a ajuda dele para avaliar a saúde do piloto. Usarei como exemplo aqui Captain Incapacitation, ou seja, comandante desmaiou. A bordo da aeronave temos um kit médico completo, com até desfibrilador, e somente um médico de posse do CRM pode abri-lo. Os comissários são treinados com primeiros socorros e podem somente administrar oxigênio, não pode dar medicação. Enquanto isso, solicitamos ao chefe de cabine para ele verificar se tem algum piloto da companhia a bordo. Aproveitando aqui, se você ainda não é inscrito no canal, se inscreva, não custa nada, é rapidinho, isso ajuda muito o canal. Dê seu like também, porque eu estou sempre trazendo novidades aqui, curiosidades da aviação. Se quem passou mal for o copiloto, quando o comissário verificar se tem algum piloto a bordo, pode ser copiloto ou comandante para substituir. Mas se quem passou mal for o comandante, para que o voo siga sem estar em emergência operacional, é preciso ter um comandante a bordo. Ou seja, sempre na cabine um comandante e um copiloto ou 2 comandantes para não estar em emergência. Se tiver um copiloto, ele vai para a cabine para auxiliar, mas o avião ainda permanece em emergência. Outro detalhe importante é que algum comissário fique o tempo todo na cabine, porque não se sabe se o copiloto vai passar mal também e pode alertá-lo de alguma forma. Os comissários não são treinados para operar o avião, para pousar, mas pode ajudar mantendo-o em alerta. Sei lá, se ele tiver mole, querendo desmaiar, pode dar uma sacudida, dar uma água. Toda ajuda é bem-vinda. Vou continuar com o exemplo, o voo Vectron 1234, saindo de Porto Alegre para o aeroporto de Santos Dumont, no Rio de Janeiro. O comandante passou mal passando por Florianópolis e ele não melhorou, não tem outro piloto a bordo. Então, nessa situação, o copiloto passou a ser o piloto em comando e o responsável por tomar todas as decisões a bordo. Como o comandante não melhorou, temos que ser rápidos, mas a segurança do voo sempre em primeiro lugar. É hora então de começar a planejar. O piloto em comando vai analisar qual o aeroporto ele pode alternar que esteja mais próximo. Não necessariamente Florianópolis, por estar embaixo, é o mais próximo, porque o avião precisa de uma certa distância para descer até esse aeroporto. E além disso, o aeroporto de alternativa também tem que ter suporte em solo. Nesse caso, tem Florianópolis, que já ficou para trás, e Curitiba, que é perto também. Então, pegamos as condições meteorológicas dos 2 aeroportos, decidimos qual aeroporto vamos alternar e já solicitamos vetoração para o novo aeroporto. Vetoração, gente, é quando o controle nos fala qual proa a voar. É mais rápido do que programar o FMC para o FMC te dar a proa. Então, ele já te vetora, já informa, você já programa no FMC e já informa que vai precisar de atendimento médico. Chamamos a empresa no rádio, informamos a situação do comandante e também para qual aeroporto estamos seguindo. Usamos o controle de todas as formas possíveis. Eles estão lá para nos ajudar. Por exemplo, se estivermos alto na aproximação,
solicitamos uma vetoração para perder a altitude e o controle vai afastar todas as aeronaves que estiverem no setor e priorizar a nossa chegada. Avisamos aos comissários que vamos alternar a hora prevista para o pouso e depois fazemos o speech para os passageiros, falando que, devido à emergência médica a bordo, estamos alternando o nosso voo, informa o destino e a hora prevista para o pouso. Como o voo está em emergência, o controle nos prioriza na possível fila de aproximação. Depois de tudo isso, ficamos totalmente concentrados no voo. E todo o checklist é lido 2 vezes. É falado tudo o que é feito em voz alta. Porque, por exemplo, o Pilot Flying solicita ações para o Pilot Monitoring. Gente, já fiz um vídeo explicando sobre esses termos. Vou deixar a tag aqui para vocês entenderem essa diferença de Pilot Flying e Pilot Monitoring. Então, o Pilot Flying solicita o Pilot Monitoring os flaps, o trem de pouso. Como nesse caso o copiloto está nas 2 funções, ele solicita Flap 1 em voz alta e colocando o flap em 1, repete em voz alta Flaps 1 para confirmar que foi feito. Da mesma forma, o checklist também. Tudo é falado 2 vezes. E quando em contato com o controle, durante a aproximação, o copiloto confirma que precisará de atendimento médico rápido. E outro detalhe é que em algumas empresas os aviões não possuem o steering do lado do copiloto. Steering é uma espécie de volantezinho que é utilizado para taxiar o avião em solo. E nesse exemplo, o avião não possui o steering do lado do copiloto. Então, após o pouso, não será possível taxiar o avião até o finger, até a posição de estacionamento. Então, é preciso informar o controle e reafirmar com a torre que após o pouso, a aeronave permanecerá na pista, interditando a mesma, e que o atendimento médico terá que ser lá. Assim, todo o suporte em terra estará ciente de tudo que vai precisar e estarão a postos. Gente, e mesmo sendo super raras essas situações, as empresas treinam seus pilotos todos os anos no simulador de voo, para estarem aptos caso aconteçam. Como eu falei, essa pane é chamada de Pilot Incapacitation, ou seja, um dos pilotos ficou incapacitado de seguir com suas funções a bordo. Os comandantes e os copilotos são totalmente capazes de levar um voo em segurança sozinhos. Então, isso não é uma situação realmente perigosa, porque o avião continua voando e os pilotos são treinados para isso. Não é uma pane na aeronave, mas é considerado emergência, porque os voos comerciais precisam ter 2 pilotos. Além de pousarmos o mais rápido possível para preservar a vida do piloto, o mesmo seria feito se fosse com um passageiro passando mal. Só que no caso do passageiro, o voo não estaria em emergência operacional, mas é tratado com a mesma seriedade e brevidade. Para vocês terem ideia, quando um piloto recém-contratado começa sua instrução em rota, ele sempre vai voar com um comandante instrutor e um copiloto já experiente que fica no jump seat. Para quem não sabe, na cabine cabem 4 pessoas. Esses assentos extras atrás são chamados de jump seat. Então esse copiloto experiente vai ficar no voo até que o novo copiloto esteja preparado para levar o voo em segurança sozinho, caso seu instrutor passe mal. E mudando um pouco esse exemplo, caso o comandante passe mal, Porto Alegre, Santos Dumont, né? Caso ele passe mal já chegando no Rio de Janeiro, o copiloto não pode prosseguir para o Porto Santos Dumont, porque esse aeroporto, como outros também, é operação exclusiva do comandante. Só comandantes podem pousar e decolar de lá. E por ser exclusiva, mesmo sendo perto, o copiloto tem que alternar, tendo como boas opções Galeão ali do ladinho, Confins também perto, dependendo das condições meteorológicas que vão ser analisadas. Então é isso, gente. Não criemos pânico. Tudo está sob controle. Beijo, beijo, até a próxima.